falar da sua entrada, da sua vida dentro da OAB aqui de Sim, Praia Grande, né? Quando começou, como começou? Eu sei que, pelo menos que eu vi aqui, você começou como um membro de uma comissão, né? sim. E depois foi para vice-presidente e para Presidente. presidente, né? Conta um pouco desse processo, o que que te levou a fazer parte, o que te levou a ser vice-presidente e o que que te motivou, te fez a concorrer à presidência. Olha, minha história na OAB é muito engraçada, né? Porque assim, eu peguei minha OAB no ano de 2008, né? O presidente da OAB era o Roberto Araújo, Tá. tá? Um amigo assim, enfim, um advogado, um companheiro de batalhas aí Ele já comentou aqui, relacionadas à tem uma OAB. mensagem dele aí no chat. Eu tenho a satisfação, eu falo isso porque eu tenho uma estima muito grande por ele, pelo Cláudio também, que na época era o vice-presidente dele. Depois que o Tá. Roberto foi presidente, o Cláudio virou presidente. Então eu tive a oportunidade de pegar a carteira, iniciar minha trajetória na gestão do Roberto. Eu tive a oportunidade de, na minha primeira eleição de OAB, votar no Roberto, quando ele era candidato à reeleição. E ali eu comecei, numa época que a rede social se resumia ao Orkut, que não existia o WhatsApp, existia SMS, que a informação não Tá. Isso. circulava de uma Não era maneira tão tão grande, rápida e também. eu sem ninguém na família, sem nenhum profissional ali, sabe, para poder me auxiliar, para me ajudar, cheio de dúvida, um cara que não fez estágio em nenhum lugar, trabalhou no cartório, legal, trabalhou no cartório, mas a advocacia é como dirigir. O que você aprende na faculdade não te transforma num Sim, advogado sim. experiente. E o que você aprende na autoescola, você aprende para passar no exame. A hora que você pega a avenida lá em São Paulo, é que você É, vai ver o que é É dirigir. isso. é. E é isso. E eu ali sozinho, o que eu pensei? Eu falei, gente, eu vou aqui, a OAB faz palestra, a OAB dá curso, eu vou ficar nesse meio aqui. E eu comecei a frequentar a OAB. Frequentar todas as atividades que a OAB desenvolvia, eu passei a frequentar. Eu já conhecia o Cláudio, eu já conhecia o Roberto, enfim, eu trabalhei no cartório, eu conhecia muito advogado, o Sim. pessoal estava sempre por lá. E fiquei frequentando. Automaticamente, quando o Cláudio era presidente, isso fez com que eu participasse de algumas comissões. Eu participei de comissão de ética, participei da comissão do jovem advogado. Então comecei a trabalhar, dar a minha contribuição lá, porque a OAB hoje tem mais de 40 comissões e lá na época já tinha bastante comissão também. Então comecei a trabalhar. E aí eu acabei virando vice-presidente. Mas eu virei vice-presidente, o pessoal não sabe, eu virei vice-presidente meio que assim, do nada. Não foi uma coisa, foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer, é o destino. Ó, a gente teve uma eleição quando o Cláudio terminou o mandato dele, no ano de 2015, a gente teve uma eleição para começar o mandato 16, 17 e 18. Pois bem, eu casei no ano de 2015, em junho, né? Fiz 8 anos esse ano de casado. Eu casei em 2015, o pessoal já conversava comigo, falava, pô, Franco, você trabalha tanto, uma hora você vai acabar vindo compor uma chapa, participar da diretoria. E eu, não, com certeza, mas tá tranquilo, tamo aí e tal. E beleza, mas assim, coisa pro futuro, né? Vamos, quando vier, agora Sim. acabei de casar, legal. Para vocês terem uma ideia, quando, para a época da eleição, eu tinha programado uma viagem. Eu tava, na época da eleição, eu tava com a viagem comprada para Foz do Iguaçu. Eu, minha mulher, a gente não tinha filhos ainda. E aí o que acabou acontecendo? A chapa foi montada desse nosso grupo, né? Presidente, vice, Que secretários, não era tesoureiro. você. Eu não estava na chapa, Tá. até porque eu ainda estava trabalhando nas comissões, não era minha época, tinham pessoas ali enfim, já estavam há mais tempo, aquela questão da antiguidade. Eles montaram a chapa, o outro lado, uma outra chapa, né? Um outro grupo montou a chapa também. Mas o que acabou acontecendo? A outra chapa impugnou a chapa do nosso grupo. E essa impugnação foi julgada lá em São Paulo. Existe uma comissão. A eleição da UAB é uma eleição rígida, é uma eleição Sim. bem organizada. Para vocês terem uma ideia, o voto é na urna eletrônica, a coisa é séria. Tem comissão estadual, federal. O que aconteceu? Houve uma impugnação, essa impugnação foi acolhida lá em São Paulo, a Comissão Eleitoral do Estado acolheu e o nosso grupo teve que trocar 3 nomes. A chapa são 5, teve que trocar Puxa, 3 nomes. mais de 50%. E quando saiu esse julgamento, eu estava lá em Foz do Iguaçu. E aí o que aconteceu? Me ligaram, eu estava lá,
me ligaram à noite e falaram, aconteceu isso, isso e isso, etc. e tá, a gente gostaria de colocar você para substituir um desses nomes, a gente está pensando em fulano, fulano, e você aceita tudo? Eu falei, pô, aceito, tal, né? Assim, já foi um você aceita, né, já imposto, e eu fiquei muito honrado, não vou Lógico. mentir, claro que eu fiquei muito honrado, e eu falei, não, eu aceito, eu tô aqui se eu pertenço ao grupo, não era o meu momento, mas se o grupo precisa, Sim. claro que eu tô à disposição. Falei, então a gente vai te mandar amanhã uma documentação, um formulário para você imprimir e assinar. Ainda bem que eu estava num hotel bacana lá Que em tinha Foz do acesso a tudo Iguaçu, isso. resort, tinha lan house. E aí o que que eu fiz? Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, só não demora muito porque eu já tô com o passeio pro lado das cataratas da Argentina comprado e minha mulher ela é muito rigorosa com o horário, ela vai ficar me atormentando. Pois bem, me mandaram. Quando eu recebi o e-mail, que eu imprimi o PDF na lan house para assinar, para poder mandar esse formulário da minha candidatura, é que eu vi que estava lá o vice-presidente, porque quando me pediram um auxílio, eu nem sabia quais Pra são qual os cargo? cargos que tinham caído, eu simplesmente falei, eu estou à disposição do grupo. Tá. E eu sou assim, eu sou muito de grupo, eu sou muito pelo grupo, né? E eu falei, e aí eu falei, nossa, vou ser vice-presidente, né? E mandei, segui minha viagem e voltei de madrugada, cheguei em Congonhas, 4 horas da manhã, e a eleição começava a partir das 8 na OAB. Nossa. E aí eu cheguei, ficamos ali na OAB, a eleição é permitido boca de urna, então quando tem Tá. eleição da OAB não há impedimento, pode haver entrega de material, pode pedir voto. Cheguei e a chapa foi eleita. E assim eu virei vice-presidente nessa primeira eleição, sem passar por nenhuma angústia de Foi de eleição. um dia pro É isso que eu ia outro. falar. Isso é Foi bom porque fácil. você não passou por Por nenhum nada. daquele, né, estresse, nem aquela ansiedade, nem nada. Foi papo Não um. passei por nada, e aí começamos um mandato, seguimos, fizemos os 3 primeiros anos, né, no mandato, na primeira gestão. Aí essa diretoria se candidatou à reeleição, foi eleita, aí nessa eu já estava, enfim, vice-presidente, debruçado em tudo que envolvia a OAB. Já participei de toda a campanha, sofri tudo que eu tinha que sofrer por ela e pela passada que eu, né? O pessoal brinca, o pessoal fala assim, o cara foi turista, voltou vice-presidente, entendeu? E foi mais ou menos isso. E aí voltei, na segunda já a gente reelegeu, né? Conseguimos nos reeleger e aí seguimos o mandato também, né? Você ficou Nos 3 6 próximos anos. anos. Então eu fui vice-presidente 6 anos, Tá. 2 mandatos. E aí, ao final de 2021, né? 21, porque o meu mandato é 22, 23, 24. Em 2021, novembro, que é o processo eleitoral da UAB em novembro, eu me candidatei. A gente montou uma chapa, na verdade, não eu, mas eu, a Natália, que é a nossa vice-presidente, Rangel, que é o secretário-geral, Tiago, que é o secretário adjunto, e a Flávia, que é a tesoureira. A gente montou a chapa e colocou o nome à disposição aí da advocacia e foi honrado com o voto aí da maioria dos advogados da cidade e vencemos a eleição.